da República, Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal Seção V do Livramento Condicional art. 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário. Art. 132. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Primeiro serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes: a. Obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável se for apto para o trabalho. B. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. C. Não mudar do território da comarca do juízo da execução, sem prévia autorização deste. 2 graus poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes: a. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e a autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. B. Recolher-se à habitação em hora fixada. C. Não frequentar determinados lugares. D. Vetado, art. 133. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juízo da execução, remeter-se à cópia da sentença do livramento ao juízo do lugar para onde ele se houver transferido e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Art. 134. O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior. Art. 135. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juízo da execução, para as providências cabíveis. Art. 136. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com a cópia integral da sentença em duas vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa incumbida da execução, e outra ao Conselho Penitenciário. Art. 137. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte: e a sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados, pelo presidente do Conselho Penitenciário, ou membro por ele designado, ou, na falta, pelo juiz. Segunda, a autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. Terceira, o liberando declarará se aceita as condições. Primeiro de tudo, em livro próprio, será lavrado o termo subscrito por quem presidir a cerimônia, e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Segundo, cópia desse termo deverá ser remetida ao juiz da execução. Art. 138. Ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta, que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa, sempre que lhe for exigida. Primeiro, a caderneta conterá: a identificação do liberado. B. O texto impresso do presente capítulo. C. As condições impostas. Segundo, na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto, em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Terceiro, na caderneta e no salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 desta lei. Art. 139. A observação cautelar e a proteção realizadas por Serviço Social Penitenciário, Patronato ou Conselho da Comunidade, terão a finalidade de fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. Segunda, proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa. Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário, para efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 desta lei. Art. 140. A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 do Código Penal. Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, na hipótese da revogação facultativa,
o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Art. 141. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das duas penas. Art. 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado. Tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento. Art. 143. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário, ou, de ofício, pelo juiz, ouvido o liberado. Art. 144. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário, e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso I do caput do artigo 137 desta lei, observado o disposto nos incisos 2ª e 3ª e 1º e 2º do mesmo artigo. Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Art. 146. O juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação. Seção 6ª. Da monitoração eletrônica. Art. 146. Vetado. Art. 146b. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando e vetado. Segunda, autorizar a saída temporária no regime semiaberto. Terceira, vetado. Quarta, determinar a prisão domiciliar. Vetado. Parágrafo único. Vetado. Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: e receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações. Segunda, abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça. Terceira, vetado. Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, e a regressão do regime. Segunda, a revogação da autorização de saída temporária. Terceira, vetado. Quarta, vetado. Vetado. Sexta, a revogação da prisão domiciliar. Sétima, advertência por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a sexta deste parágrafo. Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada, e, quando se tornar desnecessária ou inadequada. Segunda, se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.